Um assunto, né? Polêmico. Relacionamento morno. Vamos falar um pouquinho a respeito de relacionamentos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Se vocês conhecem alguém que esse tema pode interessar, usem ali o aviãozinho para chamar o pessoal, né? Porque a gente sabe aí, pelo que a gente conversa entre amigos e até dentro de consultório mesmo, como nós encontramos relacionamentos mornos, né? Eu mesma já passei por alguns deles, então hoje a gente vai abordar esse tema. De morno, a gente só vai aceitar o chuveiro. Relacionamento morno, nunca mais. E eu vou estar passando aí para vocês 3 passos simples para que você consiga dizer que relacionamento morno nunca mais. Então chame aí o pessoal que você conhece, que você sabe que já viveu um relacionamento morno, que hoje talvez esteja até evitando um relacionamento, né? Justamente pelas experiências que já passou aí no passado. Então encaminha que essa live vai trazer um conteúdo bem legal hoje. Boa noite, Johnny. Eu quero dizer para vocês que se vocês tiverem perguntas sobre o tema, vocês podem usar o ponto de interrogação que tem aqui do lado, que fica mais fácil para eu estar respondendo, ok? Digam para mim se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, para que eu possa estar dando início a esse conteúdo, tá bom? Se tiver algum problema com o som e com a imagem, por gentileza, me avisem. Então, hoje a gente vai tratar de relacionamentos mornos. Eu gostaria de ouvir de vocês que estão aí, se você já teve um relacionamento morno, né? O que você está esperando dessa conversa que a gente vai ter hoje? Conta para mim, comenta ali, marca aqui embaixo o que você está esperando dessa live. Se você já esteve num relacionamento morno, se você está num relacionamento morno, porque hoje o objetivo é contar aí alguns passos que pode estar mudando essa situação, né? Eu quero falar um pouquinho, quero me apresentar para quem ainda não me conhece, né? Eu sou Carla Regina, eu sou terapeuta integrativa e eu sou responsável pela virada de chave na vida de muitas pessoas que já passaram pelos meus atendimentos. E hoje eu vou compartilhar com vocês como eu deixei relacionamentos mornos para trás. Isso não me pertence mais, né? Então eu quero contar para vocês como os passos que eu fiz para poder dizer hoje com toda certeza que relacionamento morno nunca mais. Boa noite, Gisele. Boa noite, Felipe. O que a gente vai conversar hoje aqui? A gente vai estar falando de como transformar discussões em conversas que estejam focadas em solução. Porque uma das coisas que a gente vê aí nos relacionamentos é justamente a falta de diálogos, a falta de conversa focada numa solução. Nós vamos falar também um pouquinho de como reacender a paixão, né? Porque a gente vai saber que a paixão ela tem um prazo de validade. E a gente vai também conversar um pouquinho como que a gente pode ter foco, presença e constância para que esse relacionamento que está morno, ele comece a esquentar novamente. Mas antes de entrar nesses assuntos, eu quero contar para vocês uma história. Era uma vez um vilarejo onde tinha um homem muito rico. E ele ganhou 2 araras. Botou lá no viveiro as araras, né? E uma delas voava e a outra ficava só num galho. Ela não voava.
E ele queria muito que essa arara, que não estava voando, ela voasse também. Então ele lançou no vilarejo uma recompensa para quem conseguisse fazer a arara voar. Ele disse que ele estaria dando a chave de uma das mansões dele para quem conseguisse fazer essa arara voar. Veio várias pessoas para fazer a arara voar com o intuito, né, dessa recompensa. Passaram várias pessoas e ninguém conseguiu fazer essa arara voar. Até que veio a senhora que trabalhava ali com ele e perguntou para ele se ela podia tentar fazer a arara voar. Ele falou que sim, que se ela conseguisse fazer a arara voar, ela estaria sendo recompensada com aquilo que ele tinha dito que ia ser feito. Então ela entrou lá no viveiro e saiu de lá em menos de 1 minuto. E quando ele olha, a arara tá voando. E ele ficou abismado, querendo saber o que ela tinha feito para a arara voar. E ele disse para ela: se você me contar qual foi o segredo que você usou para a arara voar, eu vou te dar mais uma quantia em dinheiro. Ela olhou para ele e disse: foi simples, eu cortei o galho que ela estava pousada. Então, por que eu estou contando essa história, né? Porque às vezes a gente está em cima de um galho que está impedindo a gente de voar. E a gente não consegue, por vezes, enxergar isso. Às vezes precisa vir alguém e cortar esse galho, para que daí eu consiga voar. Então, comece a perceber quais são os galhos que você está se apoiando para você não voar no seu relacionamento, para você não esquentar esse relacionamento, para você resgatar aquilo que você já teve um dia. Porque nem sempre foi morno, né? Nem sempre foi frio. Geralmente os relacionamentos, eles hoje em dia, né, eles começam porque foi quente. Então, uma coisa que é muito importante a gente colocar é que para que um relacionamento que já está morno, um relacionamento que já está desgastado ou que está se encaminhando para esse prisma, ele mude de status, ele inverta essa situação, é necessário que ambos queiram, né? Que ambos queiram investir nessa relação, que ambos queiram mudar essa situação. Porque se apenas um quiser, a probabilidade de que não se atinja o resultado é grande, né? Não é impossível, mas é mais difícil quando apenas um está focado em fazer essa mudança. Um relacionamento ele é uma via de mão dupla. Se apenas um querer, a probabilidade é que não vá fluir. Então, em primeiro lugar, é necessário você ter em mente, ter clareza de que você quer esse resgate, que você quer reacender essa paixão, que você quer resgatar esse relacionamento. Mas tenha em mente, antes de tudo, que você vai estar fazendo isso para você também, né? Porque todos nós merecemos ser amados, todos nós merecemos amar. E foi por isso que a maioria acabou se envolvendo, né? Quais são os grandes desafios de um relacionamento que já tá morno, que já tá desgastado? É conseguir conversar, um deles, né? Conseguir conversar sem brigar. Conseguir achar tempo para namorar, tempo para o casal. É necessário, um dos grandes desafios também é necessário trabalhar a afetuosidade,
né? Que a gente vai perdendo com o tempo, a gente vai deixando de ser afetuoso com o outro, porque tá ali já, né? Por que eu vou ficar perdendo tempo de fazer algumas coisas? É necessário. Um outro desafio é ter disposição e energia para esse relacionamento, né? Assim como a gente tem disposição para tantas outras coisas, a gente precisa ter disposição para resgatar esse relacionamento. A gente precisa afastar a rotina. Às vezes a gente tem filhos também nesse relacionamento, então a gente precisa também dosar essa situação, né? Achar uma alternativa para que tenha tempo para os filhos, mas também tenha tempo para o casal. É necessário a gente trabalhar as nossas inseguranças. Por vezes, um relacionamento morno, um relacionamento desgastado, ele já está aí num nível de muita insegurança. Por vezes ele já passou por traições que dificultam ainda um pouco mais essa questão aí do resgate da paixão, né? Do resgate desse fogo. Então é um grande desafio também as inseguranças que estão dentro desse relacionamento. Um desafio também é resistir às tentações, né? Porque nosso relacionamento tá morno, tá frio, tá desgastado. E aí fora tem várias tentações, tem muita coisa nos chamando. Então, um dos desafios é resistir à tentação. Lógico, isso se a gente tiver num relacionamento monogâmico, né? Nós estamos tomando por base aqui relacionamentos monogâmicos, não estamos entrando em outros prismas, no caso. Mas quais são os benefícios de um relacionamento que tem a paixão ainda, que tem o desejo, que tá com sintonia? Os benefícios são a leveza na relação, isso com certeza deixa a relação muito mais leve. Segurança, traz a segurança com a gente mesmo, traz a segurança com o parceiro. Sim, a gente começa a se sentir amado de novo, se sentir valorizado de novo. Estar num relacionamento que não tá morno, que não tá desgastado, ele também nos traz tranquilidade. Tranquilidade para que a gente possa executar nossas outras atividades, né? Porque a gente às vezes está tão inseguro numa relação que a gente já não consegue fazer outra coisa, não consegue focar, a gente tá sempre pilhado, tá sempre surtando porque alguma coisa tá acontecendo. Benefícios: amizade e companheirismo que voltam a se fortalecer, o resgate da autoestima, tanto para a gente como para o companheiro também, né? Porque quando a nossa autoestima ela tá baixa, tudo desanda, então a gente precisa tá aí resgatando a nossa autoestima e sentir-se valorizado, né? Porque quando a gente tá num relacionamento onde a gente se sente amado, aonde as neuroses já não existem mais, a gente se sente valorizado também, né? Então, esse também é um benefício de ter um relacionamento que não é morno, de um relacionamento que não está desgastado. Mas, Carla, como eu faço tudo isso? Né? Como eu mudo essa frequência do meu relacionamento? Como eu transformo ele num relacionamento quente de novo? Como eu reacendo a paixão? Então, antes de a gente entrar nesse assunto, eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história. Por muito tempo, eu aceitei relacionamentos mornos. Por vezes, eu aceitava até relacionamentos abusivos. Hoje, eu consigo entender o porquê, né, que eu me permitia estar em relações assim. Tinha a ver com a minha autoestima, tinha a ver com meus processos de insegurança, tinha a ver com meus processos de carência. Então, eu aceitava aquilo. E eu tinha uma programação muito forte, né, também, que o amor aceita tudo. Eu tinha a ilusão de que amar é
estar do lado, independente de qualquer situação. Quando eu comecei a trabalhar o meu autoconhecimento, quando veio aquele meu fundo do poço que eu disse, não aguento mais essa situação, não quero mais isso para mim, que eu comecei a trabalhar meu autoconhecimento, que eu comecei a resgatar a minha autoestima, que eu comecei a entender o porquê que eu me permitia e porquê que eu ficava nesses padrões. E comecei principalmente a desmistificar essa crença que eu tinha de que o amor aceita e supera tudo. As coisas começaram a ficar mais leves. E eu comecei a não me permitir mais algumas situações em relacionamentos. Então isso foi libertador, né? Hoje eu posso me dizer assim que eu tô muito tranquila em relação a isso e relacionamento morno, de morno só o chuveiro, né? Então vamos lá, vamos aos assuntos. Primeiro passo: como transformar discussões em conversas focadas na solução. Por vezes o nosso relacionamento ele já está tão desgastado, ele já está tão atulhado de mágoas, de brigas, de ressentimentos, de palavras que machucaram, que eu não consigo mais conversar focando numa solução. Eu vou para uma conversa apenas querendo discutir, apenas querendo mostrar que eu estou com a razão. Quando a gente vai para uma conversa onde a gente foca no me defender, no dizer que eu estou com a razão, a gente não consegue achar a solução para o problema. Então, a conversa ela é a chave das relações. Relações amorosas, relações de profissionais, relações de amizade. Então, é conversar. Uma das coisas que é muito importante é a gente primeiro fazer esse detox. Primeiro a gente limpar essas mágoas, esse lixo que foi se acumulando ali durante tanto tempo, né? Por vezes, essas palavras duras que eu falei, que o outro falou e que às vezes que eu tentei achar uma solução, que a gente tentou achar uma solução e não deu em nada. Então é muito importante primeiro a gente se limpar disso, fazer esse detox, né, dessas emoções. Esse é um processo que requer muita força de vontade, porque a nossa mente ela tende a ficar reativa, né? Eu já me desgastei tanto, eu já briguei tanto, que quando eu vou para uma situação que me remete a algo que eu já passei, principalmente que eu já sofri, a minha mente ela tende a já se armar, ela tende a já dizer, vai ser igual da outra vez. E se eu vou já achando que vai ser igual da outra vez, eu não me esforço em achar a solução. Eu não me esforço em escutar. Eu fico apenas ouvindo, né? E ouvir é apenas o ato natural do nosso ouvido, no caso, né? O escutar não. O escutar envolve a gente ouvir com atenção. A gente tem que ir para essas conversas desarmado, deixar as acusações de lado. E a gente precisa estar disposto a escutar. A gente vai assim, né? Mas nem sempre o parceiro ou a parceira vai da mesma maneira, né? Porque talvez ele ainda não esteja aí nessa sintonia de querer fazer as mudanças. O que a gente faz então? Tô lá eu disposta para conversar, para achar uma solução. Mas o dito cujo resolve surtar, resolve levantar a voz e não me dá chance para nada. A gente cala. Ou a gente fala baixinho, baixa a voz, em vez de a gente alterar, né? Porque a gente tem uma tendência. Se alguém tá gritando comigo, a tendência é que eu grite também. A gente faz o contrário, a gente baixa a voz. A gente baixando a voz, ele tem uma tendência de baixar também.
Abaixei a voz, mas não adiantou. Ele continua com os insultos, não tá dando para conversar, não tem como fazer. A gente pega e sai. A gente deixa a pessoa falando sozinha. Ai, Carla, que horrível de dizer isso. Não, às vezes é necessário. Porque a gente sabe que naquele momento a gente não vai conseguir resolver nada. Porque uma das partes tá com a cabeça cheia, não tá afim de escutar, não tá afim de achar a solução. Então a gente sai e deixa para ter a conversa no momento onde a outra pessoa está disposta também a conversar. Importantíssimo, conversar. Não é porque você não conseguiu conversar ali naquela hora que você vai empurrar a questão para debaixo do tapete. Porque se você empurra para debaixo do tapete, também não resolve. Cada vez vai ficar pior, né? Então, foque em transformar discussões em conversas focadas na solução. Reforçando que quando os dois estão dispostos a resolver a situação, quando os dois estão dispostos a resgatar essa paixão, fica muito mais fácil, né? Por quê? Porque os dois vão estar aí nessa mesma sintonia, vão estar nesse mesmo foco e vai ser mais fácil para ter essas conversas. E aí, pessoal, o que estão achando? Estão gostando? Tem alguma pergunta a fazer já referente a esse primeiro tema? Usem ali o botãozinho de interrogação para mandar perguntas, que fica mais fácil de eu estar organizando aqui, tá? Vamos para o segundo assunto. Como reacender a paixão? Nossa, mãe do céu, essa parte é boa, né? Como que a gente reacende aquele fogo lá do início? A primeira coisa é a gente desmistificar a questão da espontaneidade. Por quê? A gente é espontâneo quando existe a paixão. E a paixão, ela tem prazo de validade. Ela tem data para começar e ela tem data para terminar. Mas há um detalhe muito importante aí. Assim como ela vem e vai, depois desse período inicial ela pode voltar também. Só que ela não vai ser espontânea. A gente tem que usar técnicas e fazer a nossa parte para que ela volte. Então, a gente tem que ter essa clareza de que a paixão, ela tem prazo de validade, aquele fogo inicial que a gente se olha, a gente já quer se pegar, que parece que tem um botãozinho que liga, ela vai terminar, né? Então, é a primeira coisa, ter essa consciência, mas saber também que depois a gente tem como reacender ela, né? Como a gente reacende essa paixão? Reacender a paixão é uma construção. A gente tem que saber que aquele botãozinho de liga e desliga, ele não vai mais ligar automaticamente quando ele ligava lá na fase inicial. Então, tem que construir, reacender. Para isso é necessário que eu esteja comprometida com isso. Se o comprometimento for dos dois, reforçando, isso vai ficar muito mais fácil, né? Se for de apenas um, vai ficar um pouquinho mais difícil, mas é possível, tá, gente? Tem técnicas para isso. Então, traga para sua consciência que sexo comprometido é sexo premeditado. Ai, Carla, que sem graça isso, vou ter que premeditar quando eu faço sexo. Sexo comprometido é sexo determinado e intencional. Porque a paixão, aquela inicial, que a gente só se olha e já quer se pegar, ela já não tá mais acesa com aquela intensidade. A gente precisa reacender ela. E para isso, a gente precisa usar de algumas técnicas. Como eu uso isso, Carla? Como eu faço isso? O que você fazia quando você estava lá no início da relação? Você mandava mensagens provocativas? Falava coisas que deixava o outro pensando no que poderia acontecer? Então, por que você não faz isso agora? Por que você deixou isso se perder? Deixou isso no limbo?
Então, faça, tenha esses hábitos, resgate esses hábitos. Você comece a trazer a presença no momento, né? Que uma coisa que a gente, com o tempo na relação, que vai ficando desgastado e morno, é que a gente já não tá mais com presença ali. Às vezes a gente só tá atendendo os nossos instintos biológicos. E, tá tudo, e pronto. Então a gente não tá mais com foco e presença no momento. Como eu falei para vocês, existem técnicas que ajudam a gente a tirar esse mito da espontaneidade, tirar esse mito de que esse botãozinho de liga e desliga ele vai viver para sempre e que vai facilitar a gente de estar aí com essa consciência de que sexo comprometido é sexo premeditado, determinado e intencional, tá bom? Deixa eu responder essa pergunta aqui antes de ir para o próximo tópico. Como conseguir lidar com a ansiedade? Então, a ansiedade geralmente ela está vinculada ao futuro. Eu estar pensando muito lá no futuro, eu estar com medo do que vai acontecer ali na frente, com o que vai ser o futuro. Então, uma das coisas que a gente trabalha muito forte é estar no momento presente. Por quê? Porque o momento presente é o momento que importa e é o momento que vai determinar o nosso futuro, né? Não estou falando de não planejar o futuro, estou falando de não viver o futuro, que é diferente. Então, quando eu estou vivendo lá no futuro, eu tendo a ter ansiedade. Lógico, tem que ver aí o contexto, né? O que está te gerando ansiedade, mas basicamente a ansiedade é isso, a gente estar vinculada no futuro com esse medo, o que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que não vai? Então, isso gera ansiedade. Teria que ver exatamente em que momentos que você se vê mais ansiosa, né? Porque pode ter algumas outras relações também. Adorei as colocações, com a paz e tranquilidade, tudo pode ser resolvido. Isso mesmo, a gente consegue resolver essas situações. Basta querer, né? Quando a gente quer, a gente resolve. No começo da relação a gente quer muito, né? Então a gente não dá o jeito, a gente não acha tempo, a gente não acha disposição, a gente não faz coisas que hoje a gente não faz mais, mas a gente fazia lá no início da relação. Então, quando a gente quer, a gente consegue. Então, por isso que eu falei lá no início, tenha clareza de que você quer reacender essa paixão, tenha clareza de que você quer resgatar esse relacionamento, né? Porque isso vai te ajudar a fazer o que você precisa fazer. Porque não é só sentar e esperar que o botãozinho da relação que era lá no início vai voltar. Não vai, tá? Se você tá esperando isso, não vai. Então, vamos lá para o terceiro tópico. Como ter foco, presença e constância. Isso é a clareza que nos traz. Quando eu tenho clareza daquilo que eu quero, daquilo que eu busco, eu consigo ter foco, eu consigo ter presença e eu consigo ter constância, porque é a constância que vai me levar para aquilo que eu desejo. Então, tenha certeza, em primeiro lugar, que é isso que você quer reacender sua paixão, que você quer esquentar esse relacionamento. Se você tiver a ajuda do outro, vai ser muito, muito mais fácil. Mas se ele não tá muito disposto, você vai fazer a sua parte e vamos ver aí o que vai dar, né? Como o relacionamento não depende só de um, não temos como afirmar que realmente a gente vai alcançar o objetivo final. Mas por isso que é bom você focar também em fazer as mudanças por você também, não apenas pela relação e pelo outro, mas fazer essa mudança por você. Porque daí você vai saber com clareza se porventura você tentou e não deu mesmo assim, esse relacionamento não vai mesmo mais esquentar,
você vai ter clareza do que você quer num próximo relacionamento. Você vai ter clareza de que relacionamento morno não. Isso vai evitar alguns desgastes, algumas percas de tempo e por aí vai, né? Então tenha clareza. Muito importante, crie um espaço onde você deixa de lado o teu trabalho, onde você deixa de lado os filhos, onde você deixa de lado as preocupações e onde você entra naquele espaço e você deixa de ser um bom cidadão. Por quê? Porque quando você é um bom cidadão, que você cuida de tudo e você é responsável, isso não ativa o nosso desejo, né? O desejo e a responsabilidade, elas não se dão bem. Então a gente precisa criar um espaço onde a gente consiga deixar essas coisas de lado. É muito importante que a gente consiga criar esse espaço primeiramente na nossa mente, antes de ter um espaço físico, digamos assim, né? Porque se eu não conseguir criar esse espaço onde eu não sou, onde eu não penso no trabalho, onde eu não penso nas preocupações, onde eu não penso em ser um bom cidadão, aqui dentro eu não vou conseguir me desligar também lá fora. Então é muito importante criar esse espaço, primeiramente na nossa mente, né? E esteja presente quando você for para o espaço físico, realmente esteja presente no momento. Presença, viu? Constância. É muito importante que você tenha constância. Lá no início da relação, você mandava mensagem todos os dias, você fazia um agradinho todos os dias. Hoje em dia você faz? Hoje em dia mal dá um beijo, né? Às vezes sai mal, dá aquele selinho assim, meia boca, tô indo e pronto, né? Então, como que o negócio não vai esfriar? Como que o negócio não vai desgastar? Como não vai mornar, gente? Me diz. Então, trabalhe a sua afetuosidade, trabalhe a sua sexualidade, trabalhe a sua atenção. Mas não faça isso apenas quando tu quer alguma coisa, tá? Faça isso sempre, faça isso com constância. Um dos segredos dos casais, que mantêm as relações acesas, é entender que as preliminares, elas começam logo após o orgasmo. Eles não esperam para ter as preliminares lá na próxima relação. Eles começam a cultivar isso já logo depois. Então, tenha foco, tenha presença e tenha constância, né? Que isso vai ajudar você a resgatar aquela paixão que você tinha lá inicialmente, aquele botãozinho de liga e desliga. Só que agora você vai estar ligando e desligando esse botãozinho de uma forma consciente. Lá no começo, lá na paixão, esse botãozinho ele é ativado de uma maneira reativa e com base unicamente na nossa biologia, que nós somos feitos para reproduzir, né? Para perpetuar a espécie. Então, lá é automático. Mas depois que a fase da paixão inicial passa, a gente precisa reacender ela com consciência, com intenção, né? Então, desmistifique esse mito aí da espontaneidade, de que eu vou olhar e vai ser como era antigamente. Isso pode acontecer, mas se você cultivar. Você planta uma sementinha hoje e ela demora um tempo, né, até germinar. É a mesma coisa no relacionamento. Lá atrás foi plantada uma semente, mas ela não foi olhada como ela deveria ter sido olhada. Ela não foi cuidada como ela deveria ter sido cuidada. Então ela foi ficando fraca, ela foi ficando desgastada, ela foi esfriando. Mas ela não tá morta, né? Essa que é a questão. Ela não morreu. Se ela não morreu, ainda tem como a gente recuperar essa semente, ainda tem como a gente resgatar esse amor. Porque não vem me dizer que você não ama o seu parceiro, não amou o seu parceiro, a sua parceira, né?
Se vocês estão juntos, é porque um dia isso já aconteceu. E se já aconteceu, tá aí dentro ainda. Pode ser reacendido, pode ser cultivado novamente. Basta que a gente tire primeiro, basta que a gente esteja disposto primeiro, né, a resgatar isso. Depois que a gente faça essa limpeza, que a gente faça esse detox para tirar aí essas ruscas que foram acontecendo durante a relação, que deixou, que amornou, que deixou chegar ao ponto que tá, né? E depois ter atitudes que vão levar para esse resgate desse amor. Eu já trabalhei com pessoas que chegaram no meu consultório totalmente desacreditadas da relação, totalmente desanimadas da relação e do amor, né? Porque é uma tendência da gente desacreditar do amor. Eu mesma já desacreditei do amor por causa de algumas situações que eu passei. Mas quando a gente começa a trazer novas perspectivas para esse amor, quando a gente começa a desmistificar esse amor romântico, esse amor que acontece lá no início, que é a paixão, a gente começa a trazer para nossa consciência de que o amor realmente é uma construção. Já trabalhei com muitas pessoas que conseguiram reverter a situação da sua relação e aquelas que não conseguiram reverter, por quê? Porque não dependia só delas, como a gente já falou no início, elas conseguiram sair dessa relação de uma maneira leve, sem culpa, sem mágoas, e elas conseguiram se abrir para novas relações. Porque uma das grandes questões que eu vejo, que eu mesma já vivi, é justamente isso, a gente se magoar, se machucar tanto nas relações que a gente desacredita e a gente não quer mais, a gente se fecha. Eu fiquei por muito tempo no detox, né? Por quê? Porque eu não acreditava mais. Mas, eu me libertei desse pensamento e eu quero ajudar vocês a se libertarem disso também, porque sim, o amor é possível, o amor é lindo, a gente merece amar, a gente merece ser amado e a gente merece que isso seja bom, que isso não seja um peso. Se tá pesado para mim, se tá pesado para o meu companheiro, para minha companheira, precisa ser olhado, tá? Gente, alguém tem perguntas aí para fazer? Que nós estamos encerrando aqui o nosso assunto. Eu quero dizer para vocês que se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu me coloco à disposição para responder as perguntas, né? Depois também. Estou trabalhando aí com um programa voltado para o resgate da autoestima, voltado para o alto amor, que onde vai ajudar a estar tirando aí essas mágoas, essas questões que ficaram e que às vezes não está deixando a gente caminhar nos nossos relacionamentos ou não está nos permitindo ir para um outro relacionamento, né? Entrem em contato comigo que eu converso direitinho com vocês. Quero agradecer imensamente a todos que participaram e dizer para vocês que sim, vocês merecem ser amados, que sim, vocês merecem amar e se permitam isso, ok? Um beijão a todos e gratidão imensa. Boa noite.